da contabilidade na execução do seu trabalho. Aí nós temos também a NBC PG 01, que é o Código de Ética do Profissional da Contabilidade devidamente atualizado. E nós temos também a Resolução 1640 de 2021, que é onde está descrito, dentro do nosso ordenamento jurídico da contabilidade, as prerrogativas dos profissionais e de contadores e também dos técnicos de contabilidade quando se pratica a contabilidade, a profissão contábil na sociedade. Então, veja só, por que eu trago isso para vocês aqui? Porque o profissional da área da contabilidade, que a partir do momento ele se dispõe a executar serviços de prestação de conta eleitoral, ele tem que observar que ele está agindo, ele está exercendo uma prerrogativa, porque mesmo ela não sendo descrita de forma pontual, prestação de contas ou contabilidade eleitoral, o que num dos artigos lá da 1640 diz? A partir do momento que o contabilista ele se dispõe a exercer o seu mistério, a sua profissão, o seu labor da área contábil, ele, de certa forma, está trazendo uma prerrogativa para ele, está exercendo a prerrogativa, mesmo que seja uma prerrogativa compartilhada. Então, o contador, nós vamos ver mais para frente, o contador ele tem um papel fundamental e importante na execução da prestação de conta eleitoral, na validação da prestação de conta eleitoral, para que esse candidato, caso ele ganhe o pleito eleitoral, sendo vereador ou prefeito, que agora em 2024 nós temos eleições para esses cargos eletivos, para que ele possa assumir, né, a partir de 1º de janeiro de 2025, a questão do cargo onde ele foi eleito. Tá ok? E aí eu coloco aí, finalizando, aí pode perguntar, então quer dizer que contabilidade eleitoral é igual a prestação de conta eleitoral? Sim. Podemos considerar que contabilidade eleitoral e prestação de conta eleitoral, ele é a mesma coisa. Por que contabilidade? Porque nós estamos utilizando a ciência contábil a serviço da justiça eleitoral. Tá ok? Próximo slide, professor, por favor. Isso. Muito bem. Bom, alguns aspectos básicos com relação à questão da contabilidade eleitoral. E eu estou acabando de ver aqui meu querido amigo e irmão Raniel Martins, contador, vice-presidente de controle interno do Conselho Regional de Contabilidade de Goiás. Prazer te ver, meu irmão. Obrigado pela deferência e pelo convite. Oh, que bom vê-lo aqui. Bom, aí eu trago aqui a todos um resumo, uma linha do tempo, podemos dizer assim, do que trazendo alguns aspectos básicos que nós podemos entender sobre o exercício da contabilidade eleitoral. Desde 2013, isso foi um trabalho até do próprio Conselho Federal de Contabilidade com a OAB, e aí a gente precisa dar os louros para um conselheiro, amigo nosso, amigo meu, do Raniel, ele chama Joaquim de Alencar Bezerra Filho, que vai ser o próximo presidente do Conselho Federal de Contabilidade a partir do ano de 2026. Ele fez um trabalho brilhante onde fez uma costura política para que o contador pudesse ser peça fundamental e obrigatória a ser referenciado nas peças da prestação de contas eleitoral que nós vamos ver um pouco mais à frente. Então, desde essa data em diante, e mais do que nunca, uma prestação de contas para ela ser aprovada e o candidato ter as aptidões necessárias para assumir o cargo eletivo dele, precisa ter a figura do administrador financeiro, principalmente do advogado e do contador. Essas duas peças precisam estar consubstanciadas na prática da prestação de contas eleitoral. O nosso ordenamento jurídico ele considera como prerrogativas dos profissionais da área da contabilidade o exercício da prestação de contas. Foi o que eu disse para vocês, né, na questão da resolução 1640. Nós podemos considerar também que a prestação de contas ela é executada
né, através de um regime chamado regime caixa. Por quê? Porque lá é registrado as entradas e a realização das entradas e das saídas de recursos provenientes da movimentação de campanha. Tá? Como nós da prática contábil, digamos assim, comum, das empresas, das organizações, a gente depara muito com relação a grande maioria das empresas executar o chamado regime de competência. Na contabilidade eleitoral, mesmo que não seja uma contabilidade regular, ela é temporária para os candidatos e permanente para as agremiações partidárias, o regime caixa, na questão da utilização dos registros da prestação de contas eleitoral, é pelo regime caixa. É pelas entradas e saídas da origem e das aplicações de recursos, que é isso que a Justiça Eleitoral deseja para que ela possa identificar fraudes ou inconsistências eleitorais. Bom, o trabalho temporário para candidato, eu coloquei o contador trabalha de forma temporária para os candidatos, né, e para os partidos políticos, né, esse trabalho, voltando aqui, para os candidatos, o trabalho é temporário. Esse trabalho é do calendário que nós vamos ver mais para frente, que é agora de agosto até acho que o segundo turno vai, se não me engano, até novembro, quando o candidato for para segundo turno, ou até as contas dele serem aprovadas. Tá? E quando nós falamos de agremiações partidárias, ou seja, diretórios estaduais, diretório nacional, diretórios municipais, diretórios provisórios, todos aqueles que, porventura, têm CNPJ ou não, mas têm um registro perante a Justiça Eleitoral, eles precisam também entregar uma prestação de contas com uma nomenclatura diferente, chamada SPCA, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Tá? Então, ela envolve um controle e uma participação do contador de forma temporária, de forma permanente, perdão, e também lá na frente eu vou mostrar para vocês que essas agremiações partidárias, elas também precisam fazer a prestação de contas e precisam, junto com essa prestação de contas, entregar algumas peças contábeis, para que a Justiça Eleitoral possa validar a questão do repasse público de campanha. Tá? Também nós temos aí todos os registros de entradas e saídas de recursos, mesmo estimadas, e lá na frente nós vamos ver o que é recursos estimados, deverão ser registrados em sistema próprio do TSE. Então, meus amigos, lá na frente nós vamos ver que hoje 100% da prestação de contas é feita em sistema. É feito através de um sistema chamado SPCE, que é Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, e o SPCA, que é para as agremiações partidárias que eu acabei de relatar agora anteriormente. Então, nós temos dois sistemas que são utilizados, e quem manuseia esse sistema é o profissional da área da contabilidade, e que lá registram-se as entradas e saídas desses recursos, e principalmente das entradas de recursos, elas sendo de situação financeira, ou seja, em espécie, ou estimados. E o que é estimado? Estimado é quando você oferta ao candidato alguma coisa de valor sem que ele tenha valor monetário. Vou dar um spoiler aqui, um exemplo que eu vou trazer mais à frente. Vamos presumir que o nosso querido amigo Raniel, ele saia candidato a prefeito de Goiânia. E aí eu tenho um imóvel, eu cedo esse imóvel para que ele possa colocar o comitê de campanha dele. Então, não vai haver transação financeira. Ele não vai me pagar, eu não vou receber, mas como o meu imóvel tem valor financeiro, ele precisa registrar na contabilidade eleitoral dele uma doação que eu estou fazendo estimada em dinheiro, em função do valor. Se eu não fizer isso, Herbert, eu posso cometer um crime eleitoral, eu posso ser penalizado, pagar uma multa, e o Raniel pode ter problemas na prestação de contas dele. Se ele ganhar para prefeito de Goiânia, ele não assume o cargo, dependendo do grau de penalidade
e de inconsistência que nós cometemos em função da legislação eleitoral. Tá? Nós vamos ver isso mais à frente. Por fim, aqui, é importante que o contador tenha conhecimento das resoluções e da legislação eleitoral, visando mitigar as ocorrências de erros ou divergências na hora da prestação de contas. Meus amigos, a prestação de contas, falando de forma vulgar, ela é tiro curto. Ela vai do dia 16, nesse ano, vou pegar o case desse ano. Ela vai do dia 16 de agosto até o primeiro turno ou o segundo turno, dependendo do candidato. Se for vereador, até o primeiro turno. Então, ou seja, nós temos 45 dias para fazer um registro de todas as movimentações financeiras de campanha. Das doações recebidas, sendo ela do candidato ou de terceiros, da questão dos repasses feitos pelas agremiações partidárias, sendo estadual, municipal ou sendo nacional, das despesas auferidas na campanha. Nós vamos ver mais para frente quais as despesas básicas, ou seja, que nós chamamos de gastos de campanha, quais são esses gastos e como é que... Ou seja, você tem que registrar tudo nisso em 45 dias. Se você não, nesse ato de tempo, você não fazer a prestação de contas, você pode incorrer de penalidades graves e muito graves, que talvez você nem recorrendo ao Ministério Público Eleitoral, você consegue lograr êxito para assumir o cargo, caso o candidato venha a ganhar o pleito eleitoral. Tá? Então, é importante que o contador esteja ladeado com o advogado. Geralmente, o candidato ele tem um advogado eleitoral e também o contador. É importante a sintonia dessas duas figuras, e aí eu incluo mais uma figura dentro dessa administração eleitoral, que é a pessoa que cuida do financeiro da campanha. Porque o candidato, quando ele sai no pleito, ele não fica preocupado se você vai ter que fazer um PIX, ele vai ter que contratar 300 cabos eleitorais ou 120 cabos eleitorais, você vai contratar carro de som, motorista, jingle, você vai fazer bandeira, se vai no posto de gasolina para comprar gasolina para doar nas carreatas. O candidato, se ele fizer isso, acabou, ele não faz campanha. Então, precisa ter a importante figura daquele administrador financeiro ou do financeiro de campanha para que ele possa também estar sintonizado com o contador e com o advogado para que esses documentos possam chegar na mão do contador de forma ordeira, de forma tempestiva e dentro dos prazos legais para que a prestação de contas possa correr dentro da sua normalidade. Tá bom? Professor, próximo slide, por gentileza. Bom, ainda dentro aqui dos aspectos básicos, eu trouxe aqui o que são as duas colunas de sustentação de uma prestação de contas eleitoral, que é justamente a arrecadação de recursos e a realização dos gastos de campanha ou dos gastos eleitorais. Bom, então, é fundamental que o contador entenda quais são essas colunas fortes e esses desdobramentos dessas duas colunas fortes dentro da contabilidade eleitoral. Então, vamos começar aqui pela arrecadação de recursos. Como é que o candidato arrecada recursos? Basicamente, e dentro do ordenamento legal da prestação da legislação eleitoral, ele tem 3 entradas: as doações de campanha, o fundo partidário e o fundo especial de campanha. Tá? O que são as doações de campanha? As doações de campanha são as doações que são feitas por pessoa física. Lembrando que pessoa jurídica está vedada a fazer doações para candidatos. Eu dei o exemplo do meu querido amigo e irmão Raniel. Se o Raniel, nessa envergadura agora como candidato a prefeito de Goiânia, eu posso fazer uma doação para ele? Posso, dentro de um limite que nós vamos falar daqui a pouco. Mas se a minha empresa, a minha organização contábil, ela fizer uma doação para ele, eu crio um problema para mim e crio um problema para ele. E um problema muito sério. Né? Então, é vedado as empresas. As vedações para essas doações, meus amigos, é pessoa jurídica
doações de dinheiro de fora, né, do exterior ou de outras empresas, todos esses são, né, tem vedação. Mas então, quais as doações que o candidato pode receber? Eu, Herbert, vou doar para o Raniel. O que eu posso doar para ele? Somente 10% daquilo que eu declarei no imposto de renda pessoa física do ano passado. Então, o que acontece? Se eu coloquei na minha declaração que eu tive prolabore, distribuição de lucros ou outro tipo de renda somados, deu lá, exemplo, 300 mil reais, eu só posso doar para o Raniel 30 mil reais. Então, existe essa vedação. Mas aí, Herbert, quem é que não entrega a declaração de imposto de renda pessoa física? Qual é o limite? O limite é o limite instituído pelo regulamento do imposto de renda. O limite é 36 mil reais e alguma coisa. Agora, realmente, eu não vou me lembrar. Então, para a questão da isenção. Então, se eu sou isento, se eu não faço declaração de imposto de renda e ganho menos de 36 mil e alguma coisinha, eu só posso doar para o Raniel R$ 3.600. Tá? Se eu doar acima disso, eu vou ser penalizado pela Justiça Eleitoral de forma pecuniária, eu vou ter que pagar uma multa, e aí eu trago um problema para o Raniel na questão, aí o que ele tem que fazer? Ainda dentro desse ato de tempo de prestação de conta eleitoral, ele precisa fazer a devolução desse dinheiro. Ele precisa fazer uma devolução desse dinheiro para mim. Se ele não fizer, e aí julgou as contas, acabou o período, aí vai ter o julgamento das contas, enfim, na hora que esse problema vir à baila, ele provavelmente vai ter problemas na questão da prestação de contas dele. Tá? Bom, o Raniel pode doar para ele? Pode. Ele, como candidato, ele pode fazer o chamado autofinanciamento de campanha. E o que é esse autofinanciamento de campanha? Ele pode tirar dinheiro da pessoa física dele para fazer a doação para a campanha dele. Aí ele precisa obedecer esse limite da pessoa física dele? Não. Existe lá no TRE, no site do TRE, existe, mais à frente eu até printei essa tabela, existe um limite, né, para que os candidatos possam ter gastos de campanha e também fazer o autofinanciamento. Tá? E aí esse limite é instituído, né, em função de alguns parâmetros de IBGE, de eleições passadas, e ele é detalhado, vem uma tabela do TSE, detalhando os mais de 5 mil municípios no país, e aí ele tem que provar, se ele está pleiteando um cargo de prefeito, então ele vai olhar lá qual é o limite dos gastos dele para esse ano, e o limite dos gastos de vereador. E aí, baseado naquilo, então, vou dar um exemplo. Se Goiânia instituiu que os gastos do candidato para prefeito é 2 milhões e 500, ele só pode doar para ele 10% desse limite. Então, ele poderia doar para ele 200. Mais detalhe, quando o candidato faz um autofinanciamento, a declaração de imposto de renda dele tem que estar consubstanciada lá que ele tem esse dinheiro em caixa. Fundo partidário. O fundo partidário são os recursos repassados dos partidos. Os partidos, meus amigos, recebem os partidos, ou melhor dizendo, todas as agremiações partidárias, ele recebe um fundo eleitoral. E esse fundo eleitoral, ele já é instituído por lei. Então, os partidos recebem mensalmente ou periodicamente determinados valores que são rateados conforme a representatividade das casas legislativas. E aí ele recebe isso e ele pode também, desse dinheiro acumulado, né, mensalmente, ele pode fazer o repasse para os candidatos pleiteando para prefeito, vereador. Então, ele pode fazer essa doação também. E aí nós temos a figura do FEFEC, que é o Fundo Especial de Campanha,
E o que é esse FEFEC? Eu acredito que vocês, nos últimos meses, devem ter acompanhado nas mídias a discussão do tal do fundo eleitoral de 6 bilhões, né, para os partidos, né? E o que é esse FEFEC? É esse dinheiro que foi rubricado, né, pelo governo federal para que, nas épocas de campanha, fora o fundo eleitoral, esse fundo especial de campanha pudesse ser repassado para as agremiações partidárias, para que eles pudessem financiar as campanhas dos seus correligionários, dos seus candidatos a prefeitos e candidatos a vereador. Tá? Então, são essas as arrecadações de recursos que esses candidatos podem receber. E o que são a realização dos gastos eleitorais? É cabo eleitoral, publicidade, contador, advogado, Citru, que é aquele adesivo colocado atrás dos carros, né? Que é aquele furadinho que você vê a imagem de fora, mas de dentro é como se lá não tivesse nada, para não atrapalhar a visão do motorista. Então, tem uma série de gastos, nós vamos ver daqui a pouquinho, mais para frente, que são chamados gastos eleitorais, que precisam ser arcados com esses recursos. Isso, perfurado, exatamente, Aldo, é isso mesmo, tá? Então, a gente tem a mania de gourmetizar o nome Citru, né? Mas é perfurado. Obrigado. Meu amigo, próximo slide, por gentileza. Bom, agora sim, prestação de contas eleitoral. O que é a prestação de contas eleitoral mesmo, assim, se a gente fosse trazer uma denominação, alguma termologia? Qualquer pessoa que concorre a algum cargo ou vaga nas eleições municipais, sendo elas agora ou mais para frente, enfim, é obrigado a prestar contas à Justiça Eleitoral e vai decidir se o uso desses recursos arrecadados para a campanha obedeceu aquilo que a legislação determina, tá? Então, assim, a gente já viu muitos casos, principalmente no interior, quando, nessa época, para vereador, às vezes nós temos alguns vereadores, principalmente cidade pequena, que não tem o devido conhecimento, às vezes o partido não dá a devida estrutura, e ele não, às vezes ele pega o dinheiro eleitoral, o que ele faz? Ele paga uma conta, ele gasta, ele compra uma bicicleta, ele compra uma moto, e fala, eu não vou ganhar mesmo, então já que eu recebi esse dinheiro, eu vou gastar esse dinheiro. Ele está cometendo um crime terrível eleitoralmente. Porque o que acontece? Se ele não utilizar desse recurso para na campanha dele e ele não prestar contas, ele pode responder processo por utilização indevido de dinheiro público e ele vai ser chamado à Polícia Federal para prestar esclarecimentos e se ele não comparecer, ele pode correr, é aquele processo, né? Corre revelia e tudo mais, aí ele pode ser penalizado e ele pode ser penalizado principalmente em devolver esse dinheiro. E se ele não tiver condições, ele tem. Eu conheci em 2018 uma moça que não vou falar partido nem nada, fez um trabalho para um partido com mais de 60 candidatos. Essa moça, ela não teve a devida instrução, ela gastou o dinheiro e depois ela do interior, ela foi rodar de Uber e ela teve o único carro dela penhorado em função dela ter pegado o dinheiro, era 30 mil reais e gastado. Ela ficou tão desorientada, na época o próprio advogado do partido deu a avaliação para ela, mas ela, no momento, infelizmente, de fraqueza, ela cometeu suicídio. Só para vocês terem ideia. Então, assim, porque a justiça eleitoral, nesse aspecto, ela é implacável. Não tem jeito. Você vai responder polícia, tem que arrumar advogado, enfim. Então, tem que tomar bastante cuidado com essa questão. Então, todos os candidatos precisam, de certa forma, prestar conta se ele recebeu ou não. Se ele tiver recebido dinheiro, pior ainda. Agora, se ele não recebeu, ele só abriu candidatura, mesmo assim, ele precisa prestar contas para a Justiça Eleitoral, porque aí ele vai ter uma penalidade de ficar inelegível. Então, se ele quiser pleitear eleições futuras, ele fica inelegível. E aí eu coloquei aí as duas resoluções novamente, né? Que é a 23.607 de 2019 e a resolução desse ano para a campanha, que é a de 2024. Próximo, meu irmão, por gentileza.
Olha só, ainda na seara da prestação de contas. É obrigado a prestar contas quem? Candidatos e órgãos partidários, ainda que comissão provisória. Quando eu falo comissão provisória, às vezes o partido ele abre, exemplo, eu sou lá de, vamos pegar uma cidade pequena aqui em Goiás, Anhanguera, cidade de Anhanguera. Eu estou de um determinado partido e lá ainda não tem diretório municipal. Eu quero abrir um diretório municipal para divulgar o partido, ter correligionários, enfim. Só que aí o que acontece? Eu crio na ata do diretório estadual a validação para que a Anhanguera possa, o diretório de Anhanguera possa ser criado. E aí, com essa ata, você vai lá, faz o CNPJ, tranquilo, só que ela ainda não está registrada perante a Justiça Eleitoral. Por isso que a gente fala provisória. Tá? Então, independentemente, se for candidato, se for órgão partidário ou agremiação partidária, ela sendo provisória ou não, independentemente disso, ela. E outro detalhe: independente delas terem movimentação financeira, se não gerou nem um centavo durante o ano nas contas da agremiação partidária ou, né, nesse período eleitoral do candidato, tem que se prestar contas eleitoral. O candidato ele deve realizar, direto ou indiretamente, por meio de administrador financeiro, e responder de forma solidária à pessoa indicada. Então, ou seja, aquelas três figuras que eu falei anteriormente, que é o administrador financeiro, o contador e o advogado, eles respondem de forma solidária pelas ações que circundam a prestação de contas eleitoral. Tá? Quanto ao partido, presidente, tesoureiro e profissional da contabilidade também, né, são responsáveis pela veracidade das informações financeiras geradas, tanto no SPCE como no SPCA, nos dois sistemas. Então, a gente vê que, mesmo não tendo absolutamente nada, existe a questão da responsabilidade técnica desses profissionais, principalmente nós, contadores, porque nós precisamos assinar as peças da prestação de contas eleitoral. Então, nós somos solidários e nós somos, em algumas ações, e nós somos responsáveis pela veracidade das informações enviadas dentro do calendário eleitoral ao analista de contas do TRE. Tá? E aí eu coloquei, é obrigado a constituição de advogado e é obrigado a contratação de um contador. Tá? Ah, não, eu não quero contratar contador, eu mesmo consigo fazer minha prestação de... Não pode. Tem que ter um contador habilitado no sistema contábil brasileiro, com CRC ativo, tá? Para que possa dar validade, substância na prestação de contas do candidato. Tá bom? Da mesma forma, o advogado. Ah, não quero gastar dinheiro com advogado. Ah, não, o partido tem lá o advogado. Não, maravilha. Se o partido tem CD, tranquilo, ele tem que ser partícipe na relação da prestação de contas. Mas se não vai ceder, tem que se contratar também um advogado. E todos eles têm que estar contratados desculpa o gerúndio aqui, tem que ter contrato de prestação de serviço firmado. Tá? O documento ele é fundamental também para dar validade na prestação de contas. Gilberto, eu estou indo muito rápido. Tá ok? Maravilha. As perguntas ficam para depois, né? Maravilha. Meus amigos, então nós estamos vendo aí alguns aspectos mais teóricos, mas vamos ver assim, como é que realmente funciona, de uma forma mais prática, a questão da prestação de contas eleitoral. O TRE, o TSE, com os TREs, os tribunais regionais de cada estado, eles desenvolveram ao longo do tempo, acho que foi a partir de 2016, ele começou mais incipiente, mas hoje ele é 100% digital, a questão da entrega dessas informações dos recursos e dos gastos de campanha. É feito por dois sistemas. É chamado SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitoral, e o SPCA, que é o Sistema de Prestação de Contas Anual. Qual é a diferença? O SPCE é utilizado somente nos períodos de campanha, quando há o registro da prestação de contas eleitoral dos candidatos. Tá? O SPCA
ele é feito de forma anual, independentemente do calendário eleitoral. E no SPCA precisa estar entregue as informações normais de uma. Porque voltando aqui um pouco, quem é que utiliza do SPCA? As agremiações partidárias que eu acabei de dizer, os diretórios estaduais, os diretórios municipais, o diretório nacional, eles precisam utilizar do SPCA. Nos anos que não tem eleição, é só a contabilidade normal. O que é contabilidade normal? É aquela que a gente já está acostumado a ver. Aquele rito da contabilidade comercial. Tá? Porque nós estamos falando aqui de uma personalidade jurídica com o KNAI de agremiação partidária, a enquadrada no lucro presumido e com necessidade de entregar o SPED contábil, fiscal e os livros eletrônicos de todas as obrigações acessórias. Tá? Então, a agremiação partidária precisa mexer com o SPCA anualmente, inclusive nos anos eleitorais. No ano eleitoral, como agora, 2024, além das peças contábeis, ele tem que também entregar a rotina fiscal, financeira e contábil daquilo que ocorre para os candidatos. Então, se agora no decorrer do pleito eleitoral, um determinado partido fazer as doações de campanha para os seus correligionários candidatos a prefeito, para os seus correligionários candidatos a vereador, essas informações também precisam estar consubstanciadas nas demonstrações contábeis. Então, o contador que já faz a contabilidade de um determinado partido e também aproveita esse ambiente eleitoral, do pleito eleitoral, ele também vai fazer prestação de conta para candidatos, então o trabalho dele é dobrado, porque ele tem que mexer com SPCE e com SPCA. Tá? E aí, a contabilidade, essa movimentação tem que ir no SPCE e o SPCA geralmente é entregue no mês de maio do ano subsequente, com todas as informações. Tá? Então, nós temos esses dois sistemas. Então, assim, agora, para os candidatos, é o SPCE, que é o trabalho temporário de entrega das informações financeiras. Tá ok? Vamos lá. Eu trago aí para vocês, essa é a interface do programa. Tá aqui, ó, aí tem, ó, SPCE, eu peguei uma tela do... Ela nunca mudou, é a mesma para esse ano, tá lá SPCE 2018, mas essa é toda a interface do sistema. Do lado esquerdo, vocês podem perceber que tem lá qualificação, representantes, você precisa registrar aí as contas bancárias de campanha, que nós vamos falar daqui a pouco, os recibos eleitorais, que eu também vou falar daqui a pouco para que funcionam esses recibos, todas as receitas que eu falei para você, ó, doações recebidas, comercialização de bens, rendimentos e aplicações financeiras, os tipos de despesas, as doações de terceiros, sobras de campanha, transferência, ou seja, todas as funções moldadas ao tipo de campanha que está sendo feita para o candidato a prefeito ou para os candidatos a vereador, elas vão estar presentes aí nessa ferramenta. Tá? Então, essa aí é a interface do SPCE, do sistema de prestação de contas eleitoral. Próximo, por favor. Quando eu comecei a mexer com prestação de contas eleitoral, uma coisa que eu tinha muita dúvida, pessoal, era colocar na minha cabeça qual seria aquele ordenamento. Uma cronologia para que eu não pudesse pular etapas ou prejudicar o candidato, mesmo que algumas coisas não fossem da minha competência como contador. Mas é importante que você acompanhe todo o processo, né, de quando às vezes você é convidado para executar tal trabalho, é importante você entender o processo dentro da seara, política, da questão da organização, do planejamento,
da mutação política, da questão do pleito dos candidatos, das coligações, até chegar à fase justamente da prestação de contas eleitoral. Então, geralmente, pessoal, eu fiz aí um cronograma, só que eu vou fazer um adendo antes. Como eu disse para vocês, que é muito importante, e quando o contador eleitoral, vamos falar de nós mesmos, contadores, quando o contador eleitoral ele se preza a fazer isso, quando mais informações o ambiente daquele pleito eleitoral ele absorver, maior a chance dele não errar e grande a chance dele ser sempre lembrado nos pleitos eleitorais para ser contemplado aí com esse serviço. Então, o que acontece? Geralmente, dentro do ano, de janeiro até março, abril, começa-se politicamente as articulações, quem vai ser, quem não vai ser. A partir de abril, aqueles que, porventura, ocupam determinados cargos ou postulados que são vedados pela legislação eleitoral, precisam descompatibilizar para que possa participar já da questão da pré-campanha. Quando chega mais ou menos lá para o mês de julho, aí já começa a questão das convenções partidárias, ou seja, dos eventos que vão lançar quem serão os candidatos a prefeito, quem serão os candidatos a vereador, e ali vai ser lavrada uma ata, onde essa ata vai ser encaminhada para o TRE. Então, dentro desse nosso cronograma aí, igual está acontecendo esse ano, tá? Pegando o case desse ano. Do dia 20/7 a 5/8, todos os partidos tinham que fazer as suas convenções para que pudessem indicar os seus candidatos para que pudessem participar do pleito eleitoral. Feito isso, a ata é encaminhada para o TRE, e aí, nesse período, o que o TRE faz? O TRE ele gera temporariamente a todos os candidatos um CNPJ. E esse CNPJ geralmente é o jurídico o jurídico do partido que vai pensar isso, tá? Que aconteceu o seguinte: fez a convenção, pegou a ata, o jurídico do partido que faz o protocolo disso na Justiça Eleitoral, e a Justiça Eleitoral que vai fazer a tomar as providências para que cada candidato tenha o seu CNPJ. Então, contador abre o CNPJ para o candidato? Não. O advogado abre? Não. A única coisa que o advogado faz é encaminhar a ata com o nome dos candidatos para que eles possam ter a questão do registro de candidatura lá. Tá? Depois das convenções, no dia 15 de agosto, seria o último prazo para registro de candidatura através de um programa chamado Candex. E aí o que acontece? Esse Candex, que geralmente também quem faz é o jurídico, o jurídico do partido ou o jurídico do candidato, ele vai juntar todas as documentações necessárias, documentação pessoal, CNPJ, o imposto de renda, a última imposto de renda da pessoa física para declarar os bens, enfim, a questão da condição do candidato. Então, junte-se a documentação pessoal, manda-se nesse sisteminha chamado Candex para que a Justiça Eleitoral possa fazer o registro. Ela entendeu que o candidato está apto em função da documentação, aí ela solta o CNPJ. Aí, a partir do momento que o CNPJ, meus amigos, sai, e aí eu tomo a liberdade novamente de utilizar aqui do case aí do meu amigo e irmão Raniel. Então, vamos presumir que deu tudo certo, o CNPJ dele saiu no dia 16 de agosto. Então, ele teria 10 dias, impreterivelmente, para criar 3 contas bancárias em qualquer banco da sua preferência. Então, quando o CNPJ sai, o candidato ele tem 10 dias para criar 3 contas, que nós vamos ver mais para frente. Uma conta chamada Outros Recursos, para receber as doações de campanha ou autofinanciamento do candidato. A outra conta para receber o fundo eleitoral e uma outra conta para receber o chamado FEFEC, que é o Fundo Especial de Campanha. Então, basicamente, ele tem que abrir 3 contas bancárias para que ele possa movimentar de forma segregada a questão das despesas de campanha. Tá? Feito isso, abriu as contas bancárias, pode começar a questão da contratação das despesas.
E um detalhe importante, a Justiça Eleitoral ela pega muito no pé para quem não acompanha a chamada cronologia financeira. O que quer dizer isso? Vou dar um exemplo clássico para vocês. O Raniel abriu as contas no dia 20 de agosto, dentro do prazo, perfeito. Só que não tem um centavo nas contas de campanha do Raniel. Aí o que o Raniel faz? Ele vai lá na gráfica, contrata santinhos, mandou fazer 10 mil santinhos, e aí o cara da gráfica, no dia 21 de agosto, dá a nota fiscal para ele. Só que ele não tem nada na conta bancária. Então a Justiça Eleitoral fala assim: ó, você já está errado. Como é que você contrata alguma coisa se você não tem recurso para isso? Então, a cronologia financeira disso é o quê? Abriu a conta bancária no dia 20, aí o Raniel fala assim: não, eu vou colocar aqui 10 mil reais no meu bolso. Então, ele vai fazer uma doação para ele mesmo, da pessoa física dele, para a pessoa jurídica de campanha. Então, aí ele fez um Pix lá. Lembrando que o Pix tem que ser identificado somente, a chave Pix é do CPF. Esse ano, essa novidade. Aí ele mandou 10 mil reais no dia 21. Aí no dia 22, ele pode fazer a contratação da nota. A nota pode sair dia 22 para ele pagar, exemplo, lá no dia 1º do 9. Então, a Justiça Eleitoral exige que haja essa cronologia, esse ordenamento financeiro. Se você fizer isso ao contrário, exemplo, a nota dia 21 pagou o boleto lá da gráfica no dia 29, aí ele fez uma doação de campanha no dia 1º, peraí, vem cá, pagou como? Ele não pode pagar fora das contas bancárias abertas. Então, precisa ter esse cuidado. É um cuidado, às vezes, muito bobo, mas que pode comprometer muito e dar um trabalho para o candidato. Então, fez a movimentação de campanha, comprou, recebeu doação, fez doação, contratou cabo eleitoral, fez toda aquela movimentação de campanha mesmo. O contador precisa fazer a primeira parcial de prestação de contas. Existem 3 tipos de prestação de conta nesse ato de tempo de 45 dias. A prestação de conta de 72 horas. O que é essa de 72 horas? Vamos pegar o caso do Raniel de novo. Ele fez a doação de 10 mil no dia 21. O que acontece? O contador dele, eleitoral, tem 72 horas, ou seja, 3 dias, a partir da data que ele fez essa doação para ele, para fazer uma prestação de contas somente disso, da doação que ele fez. E aí a gente chama de prestação de contas de 72 horas. Todas as doações que ele receber, sendo minha, sendo do partido, sendo de outras pessoas físicas, todas elas precisam, fez hoje, tem 3 dias para entregar essa prestação de contas 72 horas. Essa prestação de contas 72 horas, ela só é válida, ela só acontece para as doações de campanha, tá? Somente para as doações de campanha. Qual que é a outra prestação de contas? É a chamada parcial, que acontece entre o dia 9 de setembro até o dia 13 de setembro, ou seja, na semana que vem. É de terça até sexta-feira. Na semana que vem, os candidatos e os contadores dos candidatos vão ter que entregar já uma primeira parcial daquilo que aconteceu, no máximo até o dia 8. Então, de 16 de agosto até o dia 8/9, precisa ser entregue uma parcial. Tá? Os documentos precisam ir juntos? Não. Os documentos que dão substância em toda a movimentação financeira da campanha, ela só vai poder ser anexada e entregue de forma obrigatória na prestação de contas final, que para aqueles candidatos de primeiro turno vai acontecer até o dia 5/11. E para os candidatos de segundo turno, até dia 16/11. Tá? Então, feito esse
O Herbert, perdi o prazo da parcial, vou ter problema? Sim, sério. Porque a legislação eleitoral ela determina que a prestação de contas parcial precisa ser entregue. Por que essa prestação de contas? É mais para facilitar a análise global da prestação de conta de todos os candidatos. Antigamente, pessoal, a prestação de contas às vezes demorava um ano a ser feito o cotejamento e a gestão dela pela Justiça Eleitoral, por um órgão que antigamente chamava ASEPA. Hoje ela tem uma outra nomenclatura que agora eu não me lembro. Mas essa prestação de contas era justamente para ajudar a dirimir o prazo de análise das contas dos candidatos. Como eu disse, antigamente demorava até um ano. Hoje não. Hoje nós temos até contas, prestação de contas eleitorais sendo julgadas antes da virada do ano. Provavelmente muitos candidatos vão ter as suas prestações de contas já analisadas, independente se elas vão ter ressalvas ou não, até 31/12 desse ano, tá? Então, para você ver como a Justiça Eleitoral está célere e está dinâmica em função dessa ferramenta, né, do SPCE e do SPCA. Lembrando aí, dia 6/10 é o primeiro turno, né, das eleições. Aí eu falei, dia 5/11 é o envio da prestação de contas final, que eu acabei de dizer, para os candidatos a prefeito que, porventura, vão pleitear a questão do segundo turno, até dia 16/11. E, como eu falei, todas as vezes que ocorrer doação de campanha, é necessário fazer a chamada prestação de contas 72 horas. Ok? Próximo slide, por favor. Como eu falei anteriormente, o CNPJ saiu, qual é a primeira providência de um candidato? Abrir conta eleitoral. Então, o candidato ele precisa abrir os outros recursos, fundo partidário e a conta bancária para receber o fundo especial de campanha. Tá? E essas contas são temporárias. Passou o pleito eleitoral, julgou as contas, se as foram julgadas prestadas, não prestadas ou com ressalva, vai chegar um momento que essas contas vão ser eliminadas. O próprio Sistema Bancário Nacional já vai fazer isso. Tá? E para os partidos políticos e as agremiações partidárias. Além dessas três contas, que ele já tem permanentemente, também precisa ter a conta chamada FEFEC Mulher, que é a conta para que possa recepcionar aquela cota parte que é proveniente das campanhas destinadas para o financiamento das campanhas destinadas às mulheres. Tá? Então, o partido ele tem que ter mais algumas contas diferentes dos candidatos justamente para fazer essa gestão. E lembrando que as contas das agremiações partidárias elas são contas permanentes. Tá? Elas precisam estar consubstanciadas no SPCA, que é a prestação de contas anual, além dos registros feitos também no SPCA da movimentação proveniente ao pleito eleitoral desse ano. Próximo slide, por favor. Vamos falar aqui de arrecadação de recursos. Lembra que eu falei no início do nosso bate-papo aqui sobre a questão dos recursos financeiros e dos recursos estimados? Pois bem, aqui nesse slide nós vamos falar um pouco disso. Dentro da arrecadação de recursos para a campanha, quais são as observações que a gente precisa fazer e quais são essas arrecadações? As arrecadações financeiras, que são as arrecadações, como nós vimos, elas são recebidas por doações de pessoa física, do autofinanciamento de campanha do candidato, e as estimadas. É o caso que eu falei para vocês agora há pouco, né? Eu fazendo uma doação estimada para o Raniel, que, né, de forma hipotética, seria o candidato a prefeito em Goiânia, e ele precisaria de um local para que ele pudesse instalar o seu comitê de campanha. Ao invés dele me pagar em dinheiro e eu receber em dinheiro, eu estou fazendo uma doação estimada para ele, certo? Então, como eu observei, ó, todas as doações de campanha ou repasses eleitorais devem ser identificados, tá?
Ou seja, você pode ir lá fazer na boca do caixa eletrônico, um envelopezinho doação na conta do Raniel? Não pode. Você quer fazer um documento, uma doação, você tem que identificá-la. Ou vai na boca do caixa, no guichê do atendente do banco, ou você pode fazer um Pix, ou a transferência bancária. Aí agora a novidade é o Pix. Mas o Pix, a chave, ela tem que ser exclusivamente o CPF do candidato, a chave Pix. E você, como doador, você também, a sua chave Pix tem que ser o seu CPF. Não pode ser o e-mail, não pode ser chave aleatória, não pode ser o número do celular, tem que ser o. Então, os Pix a serem trocados entre doador e candidato tem que ser a chave do Pix, ela tem que ser o CPF, tá? Os candidatos poderão receber doações de Pix, como eu acabei de falar, só poderão doar 10%, foi aquele caso que eu falei para vocês, da doação de 10%, e o candidato poderá fazer doação a si mesmo, obedecendo o limite do chamado autofinanciamento, que eu também já dei o caso e nós vamos verificar daqui a pouquinho. E o estimado aí é a questão de você, é um instrumento de doação, declaração, instrumento de cessão de termo, comprovante de propriedade do bem, comprovante que o serviço faz parte da atividade. Quer ver um outro exemplo? O Raniel chama eu para ser o contador dele. Só que aí eu falo assim, cara, por ser meu amigo, tantos anos nós estudamos juntos lá no Anhanguera, a gente é companheiro aí, conheço a sua aluna, eu quero te ajudar nessa empreitada. Eu posso doar os meus serviços? Posso. Mas eu tenho que obedecer o meu limite do imposto de renda. Então, se eu tive 300 mil declarados no meu imposto de renda, de rendimentos, e quando eu falo rendimento, pessoal, eu falo prolabore, ou rendimentos recebidos de alguma fonte pagadora, como empregado, ou distribuição de lucros, ou alguma outra fonte de renda proveniente de aluguéis, arrendamento, que está dentro da minha declaração. Então, se eu declarei 300 mil, então eu falo assim, Raniel, então vamos fazer o seguinte, mas o serviço do contador é 10 mil. Então, eu vou doar para você. Então, e aí eu vou fazer um contrato com ele, e num desses termos do contrato, eu vou falar que eu estou fazendo uma doação estimada em dinheiro dos meus serviços. Aí a Justiça Eleitoral vai entender que eu doei o meu serviço, o meu capital intelectual como contador para a campanha dele. Mas aí lá no SPCE eu vou lançar valores, tá? Vou só colocar estimado de dinheiro. E qual é a estimativa em dinheiro? 10 mil reais. Aí eu vou colocar no campo observação estimativa referente à prestação de contas eleitoral ano 2024 na condição de profissional da contabilidade. Tá? O advogado pode fazer isso? Pode, tem importância. Tá? Então, qualquer profissional liberal pode fazer esse tipo de doação estimado. Tá ok? Próxima, por favor, meu irmão. Saindo lá da arrecadação, nós vamos falar sobre os gastos de campanha. Tá? Nós vamos falar sobre os gastos de campanha. Eu tirei isso aqui do site do TRE. É a depuração completa de todas as rubricas das prestações de contas eleitorais ocorridas no último pleito de 2020 a prefeito e vereador. Publicidade, né, por materiais impressos, que é santinho, aquele adesivo perfurado que o colega disse, né, que a gente chamava antigamente de citru, virou moda aquelas bandeirinhas, né, tipo e na horizontal, que eu também não sei o nome, ela, inclusive, tem uma loja ali que faz na Cícero Chateaubriand, Só Bandeiras, lá faz muito desse material. Enfim, qualquer material impresso, né, adesivos, aqueles adesivos bola, enfim, tá aí. Produção de propaganda de rádio e televisão, atividades de militância e mobilização de rua, que são os cabos eleitorais e aquelas pessoas, o Wind Banner. Ah, obrigado, meu irmão. É isso aí, Raniel. Wind Banner. Não sabia o nome. Essas atividades de militância todos aqueles que vão para as ruas, são os coordenadores de campanha, sabe? Aqueles que controlam os núcleos, quando é município, de bairros, enfim. Despesas com pessoal,
quando você tem contratação, tá? Quando tem contratação. O que seria essa contratação? Você vai contratar, exemplo, um marqueteiro. Você vai contratar, às vezes, alguém que não vai ser militante. E aí, ele também pode fazer essa doação estimada ou pode ser contratado na campanha. Tá? Serviço prestado por terceiros, que é gráfica, enfim, qualquer prestador de serviço que seja necessário. Exemplo, vai montar uma tenda, vai montar um palco, vai contratar um som, você vai contratar, às vezes, carro de som com motorista, e assim por diante. Publicidade de adesivos, serviços advocativos e serviços contábeis, combustíveis e lubrificantes, despesas com impulsionamento de conteúdos. A Justiça Eleitoral, ela... Vem cá. Sobe aqui. Estou agora com a companheira aqui que não está me deixando quieto, mas que eu estava voltando aqui. A Justiça Eleitoral, ela vem dizendo que essa rubrica de despesa com impulsionamento de internet, ela vai crescer muito agora perante a de 2020. Tá? Então, provavelmente, ela vai ser uma das duas primeiras aí. E, com certeza, ela vai ocupar o espaço da produção de propaganda de rádio e televisão. Porque hoje a gente vê que os candidatos estão mais aptos justamente à questão das mídias sociais. E provavelmente o ano que vem, em função desse efeito Pablo Marçal, a Justiça Eleitoral ontem já manifestou em estudar situações até de vedação de determinados cortes. Olha para vocês verem o que é o dinamismo dentro de cada pleito eleitoral. E lembrando, meus amigos, que todas as rubricas, elas precisam estar consubstanciadas em quê? Em nota fiscal, boleto bancário, contratos, extratos bancários, para fazer a comprovação da entrada e da saída dos recursos. Tá? Não é só você ter a nota, não é só você ter o boleto, você também tem que, principalmente o contador, ele precisa também estar sempre, periodicamente, pedindo o extrato bancário para o coordenador de campanha, para que ele possa fazer o cotejamento e para que ele possa fazer também o que a gente chama na linguagem contábil, né, de verificação e conciliação. Tá? Então, e outra coisa, na prestação de contas final, todos esses arquivos eles precisam estar em formato PDF, naquele subformato chamado OCR, que é aquele formato de não, se você não te permitir copiar, é uma proteção, que é esse formato que a Justiça Eleitoral pede. Se você mandar um PDF comum dentro do sistema, eles te mandam a diligência para que você possa fazer a reparação do arquivo e enviar. Então, eu vou dar um exemplo clássico para vocês. Um candidato a prefeito aqui em Goiânia, ele vai poder contratar mais de 300 candidatos. Então, ele tem que ter um contrato para cá, desculpa, 300 cabos eleitorais, militância. Ele tem que gerar um contrato para cada militante desse. E cada contrato desse tem que ter um documento pessoal desse candidato e comprovante de endereço, tá? Se vai contratar carro de som e com motorista, tem que ter a CNH do motorista, tem que ter o documento do veículo. E outro detalhe, CNH do motorista não pode estar vencida e o IPVA do veículo que vai participar do pleito eleitoral não pode estar vencido. Ele não pode estar com o IPVA atrasado. Então, aí você, mas o que tem isso a ver, né? A arrecadação do IPVA é norma eleitoral. Eu, particularmente, eu acho absurdo. Tá? Outra coisa, cabo eleitoral ou militância. Alguém que chega assim, olha, eu não posso receber em Pix numa conta que eu tenho, porque eu tenho problema com pensão alimentícia ou com penhora em função. Não esquece, não contrate. Essa é a recomendação que nós damos para os candidatos, não fazer contratação. A pessoa não tem conta bancária, quer receber em dinheiro, também não contrate. A pessoa tem que ter, no mínimo, uma conta bancária em banco digital, em banco oficial, enfim,
para que ela receba, para que a transação onerosa do serviço de militância do candidato, né, possa ser paga diretamente na conta dessa pessoa. Ok? E totalizando isso, olha para você, essas rubricas todas, em 2020, somaram 2 bilhões e 800 milhões de reais. Próximo slide, Gilberto, por favor. Ainda dentro desse campo aí das despesas de campanha, dos gastos de campanha, tem alguns gastos, pessoal, que são limitados. Eles têm limitação porque o TRE, na verdade, o TSE, né, e os tribunais regionais, eles hoje trabalham muito com um instituto, né, com a figura institucional chamado abuso de poder econômico, que eu vou explicar para vocês daqui a pouco. Então, quais são os limites que o candidato precisa observar? E aí o contador e o advogado também precisam estar afiados nisso para que possa passar essa orientação para as pessoas que estão envolvidas na campanha, principalmente o pessoal do financeiro. Olha só, contratação de pessoal e de mobilização. 1% do eleitorado em média. Então, como é que ele faz essa conta? Essa conta ele nem precisa fazer. Existe uma tabela lá no TRE, no TSE, perdão, que lá ele já fala o seguinte, ó, o candidato ele tem limitação. Crispim, você dá para você adiantar um slide, por gentileza? Aí, maravilha. Olha só, eu peguei, eu mais um colega que é também amigo e irmão meu do Raniel, que também é vice-presidente do Conselho de Contabilidade, o Marcelo Cordeiro, nós estamos fazendo um trabalho em conjunto lá em Catalão. Olha Catalão. Catalão, ela tem uma limitação de gastos de 1.196.000. Esse valor aqui de 1.196.000, ele é instituído pela Justiça Eleitoral em função da questão demográfica, quantidade de eleitores, enfim. Então, ele fala aqui, ó, limite de gastos, observando o limite mínimo, que é 100 mil para prefeito e vereador. Aí, na outra tabela, é a tabela atualizada por esse ano. Então, lá em Catalão, o candidato a prefeito, para o primeiro turno, a limitação de gastos dele é de 1.770.000. Então, o candidato a prefeito lá, ele pode fazer um autofinanciamento de campanha de 10% desse valor aqui. Então, ele poderia doar 177 mil reais para ele. Tá? E do lado aqui, tá vendo, vereador? 63 mil reais. Então, o vereador lá em Catalão, ele só pode gastar 63 mil reais e ele pode fazer um autofinanciamento de campanha dele até 6.300 reais. E aí existe outra tabela que eu não coloquei ela aqui, ela cortou aqui. Nessa mesma tabela aqui, ela limita, fala assim, ó, lá em Catalão, o prefeito tal, ele só pode contratar 300 cabos eleitorais. Eu não estou lembrado agora de Goiânia quais são, mas por Goiânia é um pouco maior, tá? Então você tem um limitador para a contratação de cabos eleitorais, em função daquilo que o TRE acha. Mas qual que é o achismo dele? O achismo dele é em função da densidade demográfica, ou seja, da quantidade de pessoas dentro daquele município que estão aptas a votar. Aí ele faz esses parâmetros. Gilberto, volta por... Isso, obrigado, meu irmão. Então é limitado a 1% da média. Bom, alimentação de pessoal. Então vamos voltar ao caso aqui do Raniel. Se o Raniel vai gastar, ele só pode gastar lá, exemplo, 200 mil reais na campanha, ele só pode gastar 20 mil reais com alimentação. Alimentação para cabo eleitoral, para militância, o pessoal que fica no comitê e assim por diante. Tá? Então, existe uma limitação. Por que foi criada essa limitação? Porque antigamente, antes de 2026, de 2016, para ser mais exato, os candidatos podiam ir lá em qualquer restaurante, pegar a nota fiscal. Nota fiscal antigamente era bloco, né? Não é igual hoje, que é tudo eletrônico. Mas eles tinham subterfúgios para arrumar nota fiscal à vontade. E aí não existia essa questão do abuso de poder econômico ou limitação. Veículos, né, locação de veículos, 20% dos gastos contratados. Então, se o Raniel vai gastar 200 mil, ele só pode gastar
com locação de veículo, R$ 40 mil. Utilização de fundo de caixa, 2% dos gastos contratados. O que é o fundo de caixa, pessoal? A utilização do fundo de caixa é justamente aquela reserva em espécie que é deixada para que possa se pagar determinadas despesas sem a questão de você fazer a declaração dessas despesas. Isso é muito pouco utilizado. A Justiça Eleitoral, até por prudência, pelo princípio da prudência, a gente nem trabalha com essa rubrica. A gente trabalha 100% dentro da movimentação financeira de cada candidato. Tá? E combustível para carreata, que é outra coisa que pega muito na campanha dos candidatos. O que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, você vai fazer uma carreata? Maravilha. Então, saindo um pouco da seara contábil, para você fazer uma carreata, você tem toda uma pequena burocracia por trás disso. Comunicar a agência de trânsito que você vai fazer uma carreata, né? Você tem que fazer uma espécie de planejamento dessa carreata, ver quantos carros vão ser partícipes dessa carreata, né? E qual vai ser o dia, o período. Você precisa fazer uma espécie de planejamento dela e avisar a Justiça Eleitoral e avisar as autoridades de trânsito. E aí o que acontece? Você vai falar, aí eu sou coordenador de campanha, vai assim, olha, você vai no posto tal, vai ali no posto ali ali da Assis Chateaubriand, né, esquina com a rua tal, maravilha. Aí todos vão lá, vão receber, cada carro vai receber 10 litros. E ele precisa só receber 10 litros. E aí o dono do posto vai ter que expedir uma nota fiscal, relacionar lá, exemplo, gastou lá 2 mil litros, esses 2 mil litros têm que estar compatíveis à quantidade de carros que foram abastecidos e, por consequência, também a quantidade de carros que foi colocado no planejamento da carreata e participou da carreata. Então, é muito chato a questão do controle financeiro. Tá? Mas e quando eu falo chato, não é tão pejorativo, porque, na verdade, meus amigos, tudo isso que nós estamos falando aqui é dinheiro público, é dinheiro nosso. O dinheiro de campanha é dinheiro público, ressalvado as doações, que é uma oferta espontânea daqueles que simpatizam pelo candidato e do próprio candidato que faz o autofinanciamento de campanha. Tá? Vamos avante? Podemos avançar? Ó, nós estamos quase já partindo para o final aí da explanação. Orientações práticas que um contador eleitoral precisa fazer para um candidato ou para aqueles que apoiam a candidatura, que estão na linha de frente da questão da chamada contabilidade eleitoral. Primeira coisa, meus amigos, é conhecimento básico da legislação eleitoral. A gente precisa ter conhecimento básico da legislação eleitoral. E a legislação eleitoral, meus amigos, é pequena. Ela é muito pequena. Dá para você fazer um exercício de decoreba nelas, na de 2019, na resolução agora de 2024. Qualquer dúvida com relação à questão de interpretação, como eu falei para você, é importante a questão da sintonia com o advogado eleitoral, porque ele faz a leitura pragmática e transfere isso de forma prática, de forma dissecada. Então é importante que a gente tenha esse conhecimento para a gente falar tete a tete e executar de uma forma muito mais robusta e segura o trabalho da contabilidade eleitoral. Ter conhecimento prático do sistema SPCE e SPCA, ou seja, você ter facilidade em manusear os dois sistemas, tá? Como eu já falei, sintonia com o gestor financeiro da campanha para coletar as informações e documentos necessários que vão se fazer presentes no sistema, tanto em informação como em arquivo PDF/OCR, tá? E quais são as orientações e algumas outras orientações nos seguintes aspectos que eu elenquei, ó. Limite e vedação dos gastos recebidos pela campanha, que nós já vimos. Cronologia financeira, aquilo que eu falei para você, que entra o dinheiro na conta, depois contrata, depois paga. Nunca fazer isso ao inverso. Tá?
Na gestão de documentos e informações, como a prestação de contas é tiro rápido, ela é 45 dias, a questão dos documentos, ela precisa... eu vou te mandar daqui 2 dias, daqui 3 dias o extrato bancário, ou as notas fiscais, ou os recibos, nada disso. Chegou lá, em questão de horas, até minutos, o documento já tem que estar na mão do contabilista, para que a informação possa vir limpa, pura e rápida, e dinâmica, tá? 1 dia e 2 dias no trabalho da contabilidade eleitoral e também da parte jurídica eleitoral, ela é extremamente prejudicial. Tá? Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Sobre o recebimento de doações de campanha e a expedição dos recibos eleitorais. Todas as vezes, pessoal, que fez uma doação, como eu disse para você, a gente precisa fazer aquela questão da prestação de contas em 72 horas. E junto com essa prestação de contas, dentro do sistema do SPCE, você tem que soltar um documento chamado recibo eleitoral. Esse recibo eleitoral, ele também vai para o TRE. Ele tem que estar contido lá os dados do doador e o valor que foi doado e a data. Tá? E quem é que faz isso? Quem faz a expedição desse recibo eleitoral é o contador. Então, o Raniel recebeu uma doação do partido hoje de 50 mil. Amanhã, no máximo, eu já tenho que fazer a parcial de 72 horas e subir para o TRE, e eu já tenho também que expedir esse documento chamado recibo eleitoral, para que ele possa estar presente lá na prestação de contas final. Tá? Então, aí às vezes tem contador que come bola, me perdoa a expressão, nesse mistério. Fez a doação, o candidato avisou, aí ele só registra, mas não expede o recibo eleitoral. Ou só expede o recibo eleitoral e não faz a prestação de conta parcial. Aí cria-se uma celeuma danada, né, na questão de aprovação das contas. Auxílio no atendimento das possíveis diligências em conjunto com o jurídico da campanha. Entregou toda a prestação de contas. Aí começa a vir as diligências. Os analistas de conta começam a mandar perguntas, pedindo esclarecimentos de determinados documentos ou informações. O contador precisa ajudar o jurídico a isso. Às vezes você pode fazer uma retificação na prestação de contas ou fazer notas explicativas. Geralmente, essas notas explicativas são feitas em conjunto com o advogado, para que ele pegue essa nota e possa entregar via PJE. O que é o PJE? É um sistema eletrônico de peticionamento utilizado no mundo jurídico. Tá? Vedação de contratação de parentes, vedação de contratação de cabos eleitorais sem conta bancária, empresas recém-criadas para membros de partidos ou parentes e doações feitas por pessoas que têm Bolsa Família. Então, pessoal, é uma outra coisa que a gente pode, como contador consultivo na área eleitoral, falar assim, candidato, olha, não contrate parentes, tá? Por favor, de qualquer grau. Não contrate cabo eleitoral sem conta bancária, como eu já disse. Não contrate empresas recém-criadas, que a Justiça Eleitoral ela pode entender que essas empresas foram criadas basicamente para atender o pleito eleitoral, né? Para que possa ter a questão do abuso de poder econômico, a questão até de questão de nepotismo eleitoral nesses aspectos. Isso também pode ser interpretado. Membros do partido, né, que fazem composição da agremiação partidária, prestar serviços na campanha também. Isso, se isso for cotejado pela Justiça Eleitoral, pode dar um problema muito, muito sério para o candidato. E doadores com Bolsa Família. Quem tem Bolsa Família já tem a questão assistencial, então ele não pode fazer doação. Tá? Ele não pode fazer nenhum tipo de doação. Aí eu vi uma pergunta, acho que foi bem no começo, a questão de servidores públicos, né? Servidores públicos também têm vedação. Por quê? Porque dependendo da maneira, se ele doa, se ele faz a doação para um determinado candidato, a Justiça pode entender que ele está ocorrendo de uma espécie de prevaricação do cargo para ascender em outras esferas do poder público. Então, também tem que tomar bastante cuidado com isso. E o trabalho da prestação de conta realizada pelo contador, né, tem extensão até o julgamento das contas, pelo TRE e pelo TSE. Tá?
Análise de julgamento, né? Como é que é feito o julgamento? Ó, pela aprovação, quando estiverem reguladas, sem ressalva. Então, qual vai ser os pareceres da Justiça Eleitoral, depois que você entregou a prestação de contas? Pela aprovação, quando não tiver nenhuma ressalva, tiver tudo ok, maravilha. Pela aprovação com ressalvas, verificando falhas que não comprometem a regularidade da prestação de contas, tá? Então, assim, quando não tem irregularidade, existe alguma inobservância, não, é ilegalidade. Quando tiver alguma irregularidade ou inobservância, dependendo do que a Justiça Eleitoral fala, as contas podem ser aprovadas com ressalva. Então, isso vai permitir que o candidato fique aprovado. Se ele ganhou, ele vai poder assumir o cargo dele. Se ele não ganhou, ele vai poder participar de outros pleitos eleitorais. E qual que é a outra? Pela desaprovação. Pela desaprovação, quando constatadas as falhas que comprometem a regularidade, que é o parecer adverso. E o que é a desaprovação? Meu amigo, sua prestação de. Beleza, você apresentou tudo direitinho, tá? Você cumpriu com a obrigação acessória de prestar contas, contudo, você cometeu uma série de irregularidades. Então, você vai ter a desaprovação das contas. Bom, aí o candidato ele ganhou, não leva. No Desculpa, vou tomar um golinho aqui. Ganhou, não leva. Não ganhou, isso aí vai existir uma outra celeuma jurídica. Se ele quiser ser candidato em outros pleitos, ele poderá ou não. Isso vai depender muito da Justiça Eleitoral, do Ministério Público Eleitoral. Fala, não, tudo bem, ele foi desaprovado, ele apresentou, ele cumpriu com a obrigação acessória, mas teve umas irregularidades, mas tudo bem. Ele, nos outros pleitos ele pode, mas isso vai depender muito do universo jurídico. E o quarto, pela não prestação de contas. Esse é o pior dos cenários para um candidato. Não prestou contas? Ah, mas eu não tive movimentação financeira, eu entrei como candidato, não recebi nenhum recurso, não gastei nada, mas lá atrás eu disse, é necessário fazer uma prestação de contas, mesmo que esteja tudo zerado. Ele não prestou contas, aí ele vai ter penalidades, vai ficar inelegível dentro de um determinado prazo na esfera judicial eleitoral. Tá? Aí está aqui, eu coloquei, artigo 83. A inobservância do prazo para encaminhamento de prestação de contas impede a diplomação dos eleitos enquadrados perdurar a omissão. Aí tem a lei de 97. Então, quando ele não presta contas, ou ele tem algumas anomalias graves, ele não é diplomado. Ele ganhou, mas não leva. Tá? Próximo. Bom, dentro do processo eleitoral, a Justiça Eleitoral ela pode fiscalizar, ela pode pedir diligências, ela pode pedir documentação em relação à aplicação dos recursos, tá? E como é que essas diligências geralmente ocorrem? A maioria delas é eletrônica, mas elas podem ocorrer também de forma presencial, mas é muito difícil. Como é que é feito o cotejamento dessas diligências? Cruzamento de informações do SPCE, tá? Com as contas bancárias dos partidos, circularização e confronto das notas fiscais eletrônicas de fornecedores, da movimentação financeira de doadores, principalmente da questão do PIX, do controle social aplicado. O que é a questão do controle social? Aplicativos e denúncias. Por exemplo, a Justiça Eleitoral tem, na época da apuração, ela tem um aplicativo chamado Pardal, para denunciar alguns dias antes, para que a sociedade possa denunciar determinados crimes de eleitorais. Por exemplo, aquela velha antiga prática do candidato de sábado para domingo ir na porta das escolas e pegar o restante de santinhos eleitorais e jogar nas ruas, poluir as ruas. Então a pessoa tira a foto, manda lá para esse pardal, enfim. Então e outras coisas. Por exemplo, o candidato ele agride uma pessoa em campanha, está na rua, agrediu uma senhora, agrediu uma pessoa, enfim, ou comete algum ato ilícito.
ele entra na questão do controle social, entendeu? Isso pode levar a questão à justiça eleitoral antes da decisão, ela julgar ou ela dar um parecer, né, um juízo de valor sobre a candidatura. O que nós estamos vivendo hoje é a questão do Pablo Marçal, né? O Pablo Marçal ele teve as contas dele bloqueadas, mas existiu também o bloqueio da página eleitoral dele, que não tinha nada a ver com o escopo, porque as partes dele foram derrubadas em função dos cortes, né? Da questão do financiamento dos cortes. Então, mas na verdade, no fundo, pessoal, a questão do Pablo Marçal, ela também versa na questão do abuso de poder econômico. O que é o abuso de poder econômico? É o cara, eles entenderem que um cara tem muito dinheiro para se sobressair ou criar uma sombra eleitoral em cima dos demais, ou ele subsidiar a campanha dele em função daquilo que os demais dos demais candidatos estão, né, dispendiando de recursos. Então, o Pablo Marçal, ele é um exemplo de abuso de poder econômico, isso no olhar, né, da justiça eleitoral, tá? Tá sendo julgado, ainda não houve trânsito de julgado acerca disso. Então, no olhar deles, no olhar dos denunciantes, houve um abuso de poder econômico por ele ter as redes sociais e ter dinheiro para isso. Agora, esse abuso de poder econômico também, ele pode ser o contrário. Então, pode ser o seguinte, do determinado candidato, ele pagar R$ 200 para um contador, R$ 100 para um advogado, para fazer uma campanha de prefeito. E aí a Justiça Eleitoral vai lá na campanha dos outros candidatos e vê, não, mas peraí, o candidato B, ele pagou 10 mil para o advogado, 10 mil para o contador. O candidato C pagou 12 mil para o contador e 10 mil para o advogado. Por que o candidato A pagou só isso? Então, aí há o tal do abuso de poder econômico, que funciona fazer, por que o contador lá só pagou 200? Só recebeu 200? Será que ele está pleiteando outras coisas, caso o candidato ganhe? Cargo, enfim. Então, a Justiça Eleitoral olha muito de perto essa questão do abuso de poder econômico, tá? E por isso ela pode ser objeto de diligência. Eu vou contar um caso aqui rápido. Eu estou assessorando um candidato onde o pai dele, não é aqui de Goiânia, não, é lá de Belo Horizonte. O pai dele tem indústrias e o pai dele quer doar para o filho R$ 1 milhão. Aí a gente foi verificar a questão da declaração de imposto de renda, ele tem lá mais de R$ 20 milhões de valores declarados, pagou imposto de renda, enfim, tá tudo ok. Aí nós fizemos uma consulta no TRE. Aí o TRE disse o seguinte, falou assim, olha, pode ser que nós possamos considerar isso como abuso de poder econômico, porque o pai dos demais candidatos não tem esse poder aquisitivo. E aí nós verificando na lei, a lei não fala absolutamente nada. A única coisa que a lei diz é o seguinte, ó, o doador tem todas as condições possíveis? Tem, maravilha. Está na lei? Tá. Tem alguma irregularidade? Não. Tem alguma ilegalidade? Também não. Tem uma situação de poder econômico, mas não está na lei. Então, nós passamos para o candidato, não, eu vou arriscar sim. O advogado dele falou assim, não, a gente discute isso no Ministério Público Eleitoral, lá cai. Maravilha. Então, ele vai receber uma doação do pai de R$ 1 milhão. Então, assim, de uns 4 anos para cá, na verdade, de uns 4 pleitos eleitorais para cá, essa questão do abuso de poder econômico, ela vem muito forte. E é uma coisa que o contador eleitoral precisa ter a devida ciência. E aí eu finalizo, os processos de prestação de contas são públicos e podem ser consultados por qualquer interessado. Tá? Próximo slide. Ixi, eu fiz umas ponderações aqui, eu acho que eu andei apagando algumas. Mas tudo bem, não tem importância não. Questão de contas não prestadas, ganha, mas nos leva. A questão das obrigações de prestar contas, que eu falei para vocês.
mesmo, interessante, ó, mesmo que o candidato, depois do dia 16 de agosto, ele venha renunciar, falecer ou ser substituído por algum problema dentro da ficha, eles precisam fazer prestação de contas eleitoral. Herbert, mas e o falecido? Precisa, precisa. Se por acaso ele tiver recebido dinheiro público, pior ainda. Que depois quem pode responder isso é a própria família. É questão dos herdeiros. Isso pode replicar, porque ele recebeu o recurso. Tá? E da irregularidade e da ilegalidade, que eu falei para vocês. O analista ele vai olhar: existe irregularidade? Existe, ela não comprometeu a prestação de contas, podemos aprovar ela com ressalva. Existe ilegalidade? Esquece. É reprovação das contas, e aí é discussão do mérito, caso haja questão de você brigar nisso lá na Justiça Eleitoral. Tá ok? Não, pode passar, Cristian, é a mesma coisa. Aí, porque vícios formais ou materiais também, é porque eu tinha ativado, eu repliquei aí o slide e coloquei alguma função na hora de conferir, mas tudo bem, a gente pode passar. E tá aí. Só meu agradecimento pelo espaço. Espero não ter atropelado. Como eu falei para vocês, a questão da contabilidade eleitoral ela é muito vasta, ela é muito esmiuçada, ela é muito analítica, né? Era uma palestra aqui para 2 horas para a gente trazer casos, outras questões, funcionalidade do sistema, mas eu preferi não trazer essa parte técnica, mas uma parte mais teórica e didática, para que vocês pudessem ter a devida noção do que é a contabilidade eleitoral, né? E aonde é que o contador está inserido nisso, né? Em todo esse organismo que a Justiça Eleitoral ela impera para todos os candidatos, tá bom? Agradeço aí a paciência e fico aberto, Gilberto e os colegas aí para qualquer pergunta. Obrigado mais uma vez, Herbert, pela aula, né, sobre... Confesso que eu nunca tinha ouvido algo sobre prestação de contas eleitoral. Então, para mim, foi um aprendizado ímpar. E agradeço mais uma vez, em nome do GPCASP, e franquio a palavra para os que estão na sala. Pode ser feita perguntas por microfone ou pelo chat. Fique à vontade. Nós temos ainda uns minutinhos. Quero agradecer novamente a presença de todos. E agora a palavra está franqueada para os que estão presentes em sala. Fique à vontade, é só levantar a mão que eu disponibilizo o microfone ou fazer a pergunta via chat. Meu irmão Raniel. Raniel, perdão. Raniel, pode fazer uso da palavra. Bom, ninguém me manifestou, então vou manifestando enquanto outros pensam em manifestar, né? Verdade. Para mim, muito obrigado, professor Gilberto, pelo convite que o senhor fez lá no grupo de professores que integra a comissão de educação lá do Conselho Regional de Contabilidade, né? Para mim, é uma satisfação ímpar estar aqui assistindo a esse irmão, o Herbert, a falar, né? Qualquer assunto que ele fala, eu fico admirando por tanto conhecimento que ele tem. E boa parte dos meus passos foi seguindo a esse professor que ele é. E falar de prestação de conta eleitoral, eu já fiz algumas. Uma das minhas mais famosas foi do então prefeito Iris Rezende, na sua última prestação de conta, está lá meu nome, Verdade. né? E ele me convidou para ser o contador da campanha dele e passou ao primeiro momento, né? Tive fazer algumas pedido para fazer incorporação de alguns documentos ali, porque acaba passando batido, mas de primeira análise passou sem ressalva, o que eu fiquei muito feliz, né? Na época, o meu troféu foi conseguir fazer uma prestação de conta do âmbito da prefeitura para isso.
E eu vendo aí o professor Herbert apresentando, dava vontade de interferir a todo momento para contribuir cada vez mais. Mas o sentido maior, eu acredito que é colocar para esses futuros contadores, ou se já são, né, assim, no caso com o contato contábil, é que não tenha medo, porque a prestação de conta, ela, de fato, ela tem o nosso co-irmão ali, o advogado, andando junto, mas ele fica mais para os despachos de legalidade, mas todo o trabalho entre o diretor financeiro e as prestações de conta fica com o contador. E quando feito com lisura, observando a todos esses pontos que foram apresentados, o trabalho ele fica com êxito no final dele. E é muito gratificante, né? Então, assim, aproveite bastante o período, porque ele é de 2 em 2 anos, e quando tiver oportunidade, eu tenho certeza que é uma forma a mais, além do imposto de renda, que é atípico do contador se trabalhar, né? Então, parabéns, Herbert, aí, obrigado, professor Gilberto, e aos demais aí pelo convite. Eu que agradeço. Herbert, a gente consegue ganhar dinheiro com isso? Não. Consegue. É só trabalho mesmo. Dá trabalho, consegue, porque assim, vou ser muito franco, eu sou da mesma linhagem do Raniel. O Raniel também é franco, sincero, por isso que a gente se dá muito bem. Porque o que acontece, Gilberto? A contabilidade eleitoral, quando contratada, se o candidato, porventura, quiser dar o calote, digamos assim, no contador, ele não pode, porque ele precisa. Um dos requisitos básicos é ele ter pagado um contador e um advogado para fazer a prestação de contas dele, para assinar. Entendeu? Então, assim, o Entendi. que, inclusive, a gente ia fazer, a gente ia fazer até um trabalho, que eu acredito que o Raniel foi convidado para esse trabalho, mas nós vamos fazer para a próxima eleição, nós vamos fazer um trabalho agora de fazer uma espécie de guia prático para os nossos colegas, para que eles possam saber precificar o trabalho da prestação de conta eleitoral, dentro de alguns critérios com relação à responsabilidade, questão de movimentação, da questão da complexibilidade, né, da campanha. Enfim, são alguns aspectos que às vezes o contador tem muita dúvida. Então, por exemplo, vou te dar um exemplo básico mesmo. O contador, o que um contador cobra para fazer uma prestação de contas de um candidato em Goiânia a vereador? Aí muitos falam assim: olha, eu vou cobrar 2.500, vou cobrar 3.000, vou cobrar 5.000. Aí começa aquela questão de você fazer aviltamento. Você aviltar o trabalho do colega. Então, às vezes, tem colega que pega, eu vou fazer por 2.000, mas ele não sabe o trabalho que dá. O candidato toda hora perguntando para você, é tiro curto, é responsabilidade, gestão de documentos, gestão de informação, né? Você tem que estar par e passo com relação à lei eleitoral. Eu, lá no Conselho Federal de Contabilidade, a gente vira e mexe, Gilberto, a gente e Raniel e os demais colegas da sala, a gente se depara com um colega sendo penalizado porque ele não soube fazer a prestação de contas eleitoral, ele trouxe algum prejuízo para o candidato, sendo ele para não assumir o cargo ou para devolver algum recurso eleitoral, entendeu? Então, nas próximas eleições, nós vamos fazer, se Deus quiser, o Raniel aí é craque na área pública também, como você falou, uma pessoa fazer a prestação de contas do Iris Rezende, que é uma lenda da política goiana, e ter passado sem ressalva, meu amigo, não é para qualquer um. E eu lembro, Gilberto, também, para não tomar muito tempo mais, a primeira vez que eu fiz prestação de contas foi com esse amigo meu do Piauí, o Joaquim Bezerra, em 2010, para o governador do estado do Piauí. Na época era o Wellington Dias, que é o atual ministro lá do governo Lula. Eu não lembro qual é o ministério dele agora, sinceramente. Se é das cidades, enfim. E naquela época já existia o SPCE, só que boa parte dele era só para gerar relatório. Você tinha que fazer manualmente, você tinha que emitir cheque. A gente, só para você ter ideia, a gente
Sabe esses livros Diário Razão antigos, encadernados? A gente emitiu 89 volumes de documentos. Nossa. Você tinha que levar esses livros lá no TRE, com cheques, com os romaneios, com as notas, enfim. Então, assim, mudou muito. Naquela época, você ganhava muito mais, a complexibilidade disso era muito grande. Hoje existe o advento, mas nós não podemos esquecer que existe a responsabilidade, entendeu? Então, a gente quer, num próximo passo, se Deus quiser, o ano que vem, juntar aí essa. Nós temos o Isaac, nós temos igual o Raniel, nós temos. Quem mais, Raniel, que mexe com o Geazi? Nós temos uma. Não sei quem mais faz prestação de contas, que é conselheiro lá, enfim. O Glaucio, né? Eu acredito que o Glaucio também, né, Raniel? Enfim, nós temos uma gama de conselheiros e de colegas aí que vão concordar de a gente fazer isso, porque o que falta hoje é não, porque a gente não pode dar preço, né? Não pode nem, a gente tem que ter um referencial. E esse referencial não pode ser abaixo. Igual o Verdade. catalão mesmo, né? Que eu estava falando para vocês mais cedo, eu fui olhar nas prestações de conta anteriores, teve candidato que pagou R$ 50 para o contador e R$ 150 para o advogado. Não faz sentido pela responsabilidade técnica disso. Mas a gente sabe que pegaram um contador lá e esse contador provavelmente teve um cargo público, né, comissionado, enfim, existem outros interesses que não vêm ao caso, mas isso é ruim. Eu que não vou ter cargo público, né? O Raniel, que já é postulado como servidor público, é contador e tudo, ele não vai fazer esse tipo de coisa, ele vai cobrar, fala assim, ó, vem cá, o prefeito, eu vou cobrar aqui 50 mil para fazer, 100 mil reais para fazer a sua prestação de contas. Então, eu acho que o próximo passo para a gente fechar esse ciclo todo é a gente ensinar ou a gente colocar na cabeça dos colegas, né, saber precificar esse tipo de trabalho. Mas dá dinheiro. Sabendo precificar e sabendo executar, dá dinheiro, viu, Gilberto? Para finalizar, Raniel e Herbert, eu tenho uma dúvida. A documentação exigida, a documentação comprobatória para a prestação de contas, tem que ser um documento fiscal ou, uma vez que exista o contrato, qualquer documento, desde que seja assinado pelas partes, substituir? Isso, você quer. Daniel, você quer responder também? Posso, Claro, posso. É porque tem vários tipos de documentos, né? E tem o documento de, vamos dizer, de RH e tem o documento de serviços. Então, ele acompanha um borderô que você preenche no Ah, sistema. tá. Sei. Esse documento que você preenche no sistema, ele acaba assinando por ele. Então, a apresentação de quando é serviço pode ser proveniente de nota fiscal ou recibo. Entendi. Agora, quando é pessoal, é recibo. Não Entendi. necessariamente precisa E ser nota retenção de fiscal. imposto quando é Mas prestação de tem um serviço? borderô do sistema que você preenche todos os dados, imprime, coloca junto com a documentação necessária e vai colocando em ordem na pasta AZ. Fica muito Entendi. mais fácil quando você tem que prestar conta de 72 horas. Você E em só se verifica tratando, se o saldo de conta. Oi? entendi. E em se tratando de contratação de prestação de serviço de pessoa física, tem alguma retenção de imposto normal, como se faz em outras operações fora prestação de conta eleitoral? Não, não tem. Nesse Entendi. caso é o valor livre, né? Agora a pessoa, quando ela recebe o valor superior ao que incide lá no imposto de renda ou qualquer coisa, de qualquer forma, eu, por exemplo, quando eu vou falar, eu vou contrariar até o que o Herbert apresentou. Posso, Herbert, abrir mão claro, de falar irmão. de particularidade? Você sabe que Claro. eu sou bastante franco quanto a isso. Quando eles me chamou para poder prestar conta, eu doei o serviço. Eu poderia ter ganhado dinheiro, poderia, mas eu doei o serviço, eu era servidor, e na verdade eu deveria ter cobrado para protegê-lo. Porque se eu não cobrei, doei como valor em espécie, eu tive que declarar no ano seguinte essa doação no meu imposto de renda. Tranquilo até aí. Só que o fato de eu ser servidor público, eu sempre tive cargo de direção até a gestão dele, e na época eu estava emprestado para a Câmara Municipal de Goiânia no controle interno. Eu era da diretoria de controle interno.
e ele me puxou de volta, me dando outro cargo no controle interno, no qual eu permaneço até hoje no mesmo setor, não no mesmo cargo. Então, essa doação minha foi uma doação em espécie, é equivalente à espécie. Não é que você doa dinheiro, mas você estima ali o valor do seu serviço e você doa para a campanha. Então, necessariamente, o que pede lá é o quê? As documentações, um RG ou CPF completo, um comprovante de endereço, você preenche o borderô, ele vai assinar esse recibo, ele já tem validade junto ao TRE. Então, ele pode ser tanto um recibo, com valor escrito, como pode ser também uma nota fiscal. Ambos vão ser colocados no sistema, vai ser impresso um borderô com relação a isso para poder fazer parte da prestação de conta. Perfeito. Bom, mais E uma o vez, se eu esqueci alguma coisa, ele complementa. Não, deixa eu complementar uma coisa do assunto, Gilberto. Tem muito candidato que fala assim, poxa, eu vou contratar, exemplo, 200 cabos eleitoral, eu tenho que contratar CLT, eu tenho que assinar carteira? Não. Você só faz um contrato, existe um artigo 100 de uma, não sei se é da lei de 97, agora eu não me lembro agora. Existe um artigo nas resoluções eleitorais anteriores que você faz um contrato de contratação de cabo eleitoral sem vínculo empregatício. E aí você institui valor, pagamento único e dentro só do período eleitoral. Exemplo, 16 de agosto. Como é que é? Vinícius Apolinário. Em qual sistema que consegue tirar recibo eleitoral? É dentro do próprio SPCE, que você tira o recibo eleitoral para doação, né? Para doação em dinheiro. Não sei se foi isso que você quis dizer, mas aí, Gilberto, então tem assim, tem alguns documentos, por exemplo, você não, porque o pessoal tinha dúvida, eu vou contratar, eu tenho que pagar FGTS e INSS. Ah, maravilha, Vinícius. Pagar FGTS e INSS, você não precisa fazer isso. tá? Tá? Exemplo, o pessoal quer trabalhar para você, mas não quer receber. Existe um termo, tipo um contratozinho, você faz, né, de contratação de cabo eleitoral, né, por valor estimado. Ou seja, ele vai doar. Ah, quanto que é o R$ 1.800, 1.600, 1.500, R$ 1.000. Você doa a sua prestação, exemplo, sua prestação de serviços como cabo eleitoral ou como militante eleitoral. Então, a maioria dos documentos não versa a questão de impostos Fisco, né? ou obrigações, sabe? Entendi. Entendi. Bom, perfeito. Obrigado mais uma vez, professor Herbert, por ter aceito o nosso convite para nos prestigiar com essa brilhante palestra sobre prestação de contas eleitoral, desempenhado pela contabilidade. É um prazer, espero contar com você mais uma vez em outras situações, explorar um pouco do conhecimento de vocês, também o Raniel. Agradeço a todos que estão presentes, que ficaram conosco até o final. Esse material e a gravação, mais uma vez, eu quero reiterar, será disponibilizado no canal do YouTube. Então, posteriormente, vocês quiserem rever a gravação, rever as explicações e ter acesso ao material, vai estar disponível. Acredito que na segunda ou terça-feira já estará disponível. Agradeço mais uma vez em nome do GPCasp e a gente considera como encerrada essa palestra. E se o professor Herbert quiser fazer um fecho, Raniel, fiquem à vontade. Não, vou fazer meu fecho aqui mais uma vez, viu, professor Gilberto